Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do Super Em Notícias desta quarta-feira. E como eu disse na passagem de bloco do segundo para esta última parte do jornal desta quarta, uma entrevista super especial com uma referência quando o assunto é esporte aqui em Governador Valadares, principalmente quando o assunto é CrossFit, porque recebo aqui no estúdio da Super ITV, como você já pode ver aí na sua casa, seja pela televisão ou até mesmo no Facebook, Raquel Amorim, ela que está aqui para poder falar um pouco mais sobre a sua história e principalmente para você que sempre me acompanha aqui na Super ITV, sabe que constantemente trazemos pessoas ligadas à área do CrossFit em Governador Valadares. Mas muita gente sempre me perguntou, como é que você falar de CrossFit e não vai falar com a Raquel? E hoje ela está aqui, depois de muita insistência, claro, da minha parte. Raquel, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Depois de muita insistência, hein, Raquel? Nossa, quantas Deu vezes... certo. Raquel, pra gente poder começar nosso bate-papo, antes de a gente poder chegar nos dias de hoje, que você é uma das referências da área, possui um próprio box, que eu imagino que para quem pratica um determinado esporte e possui um próprio espaço, onde é a fonte de renda e ao mesmo tempo a fonte de felicidade e alegria, deve ser muito prazeroso. Mas antes de a gente poder chegar nessa etapa, como você conheceu o CrossFit? A minha história é um pouco peculiar, né, em relação ao CrossFit. Foi uma época da minha vida onde eu sofri algumas perdas, né? Eu perdi meu filho, depois perdi meu marido e eu acabei ficando naquele processo de depressão, de muita tristeza, sem saber o que fazer. E aí eu procurei uma psicóloga e ela me incentivou a buscar alguma coisa que eu pudesse ter paixão. Sim. E foi justamente o CrossFit. Eu fui conhecer o CrossFit. Na minha primeira aula, o Thiago, né, da Caverna, na época, ele já me chamou para estagiar, porque eu já fazia educação física. E eu já comecei na outra semana fazendo estágio e já fui me apaixonando. E aquilo virou para mim, naquele momento, uma paixão, uma razão para eu continuar. Muito interessante e o legal é como essa área da psicologia e os profissionais, os psicólogos ou as psicólogas indicam o esporte, independentemente de qual seja, para uma pessoa que apresenta um quadro de depressão, principalmente para você que conviveu com duas perdas, a gente sabe, muito importantes na vida. Você falou que isso aconteceu por volta de aos 7, 6 anos atrás, Isso. certo? Como é que era o cenário do CrossFit em Valadares? Eu queria que você fizesse uma comparação em relação ao cenário dos dias de hoje. O CrossFit estava começando, né? A gente já contava com a Caverna e também com o Sampaio, né? Da Brutus. Na época, eram somente os dois e era aquele processo inicial mesmo. A gente vê hoje uma diferença muito grande na forma até de ensinar determinados movimentos, até porque a gente foi fazendo cursos, né? E ganhando experiências e aprendendo mesmo com esses cursos. Então, hoje, assim, eu percebo o movimento que a gente demorava para aprender, hoje é mais fácil de ensinar e automaticamente mais fácil de aprender. Então, aquele que demorava aí 6 meses, 8 meses para um aluno aprender, hoje com 2 meses ele está fazendo porque está mais eficiente o processo de ensino. E eu acho que dá para a gente poder ver o crescimento do CrossFit em Valadares, só pegando um gancho no que você falou, que esse cenário é de 7, 6 anos, ou seja, 2014, 2013, que era justamente quando as academias, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, e a musculação como um todo, teve um boom, teve um crescimento elevado e o CrossFit estava caminhando. E 6, 7 anos depois, hoje o CrossFit anda lado a lado na questão de concorrência e muitas das vezes acaba ultrapassando academias. Muitos alunos que saem dos ginásios de musculação vão para os boxes de CrossFit. Portanto, é só um detalhe, um fator que mostra como foi o crescimento assim, exponencial do CrossFit aqui em Governador Valadares. Você falou aí que começou como estagiária, já cursava o curso de educação física. E aí, como é que foi o processo para você poder já olhar o CrossFit não só como uma atividade física, mas ao mesmo tempo algo que pudesse ser rentável, como você hoje tem o seu próprio box? Como é que foi esse processo? Na verdade, eu fui me apaixonando pelo CrossFit. O CrossFit é muito apaixonante. Você vê que muita gente que entra no CrossFit envolve com o CrossFit e aquilo é uma coisa assim que vai tomando conta da gente.
E ele é muito dinâmico, Sim. muito estimulante, ele te desafia todo dia. Então, assim, é um trabalho muito bacana, muito gostoso. E com isso, com essa paixão, sinceramente, eu não pensava no lado rentável. Eu pensava que eu queria aquilo para as pessoas. Aquilo que fez tão bem para mim poderia ser levado para as pessoas e fazer bem para as pessoas também. E claro, né, aliado a isso vem a parte financeira, né, obviamente, que não dá para você trabalhar e não receber. Mas o inicial meu foi justamente a paixão. E quem me ajudou muito a colocar essa paixão, eu sonhei. Sim. Eu sonhei. E o André, que hoje é meu namorado, Sim. né? Ele colocou o meu sonho em prática. Sim. Ele tomou a frente para fazer, e vamos fazer, e ele fez parte de toda a construção do processo, Bacana. entendeu? Então, assim, foi um trabalho de nós dois juntos. Sim. E como é que você vê, que imagino que você também possui vários relatos de pessoas que vão até o boxe e se apaixonam. Você acaba se vendo nessas pessoas há 5, 6 anos, 7, 8, Sim, quando sim. essas pessoas de hoje era você antigamente. Sim, sim. As pessoas vão buscando no CrossFit, elas chegam lá buscando muita coisa. Uns querem mudar o corpo, querem emagrecer, querem engordar. Outros vão porque sabem da minha história. E sabem que foi uma história de superação. Claro, eu não falo que foi só o CrossFit, né? Eu creio que Deus em primeiro lugar, Claro. né? E foi usado o CrossFit como uma forma de Instrumento. Exatamente, um instrumento. Então, muita gente sabe da minha história. Muita gente vai lá no box querendo ter o que eu tive. Às vezes até para conversar, querer saber. Sim. Bacana. Já tive várias histórias desse tipo. E qual que é o cuidado que se deve ter? Você é uma profissional da área, você é atleta, né? Você sempre está na ativa no CrossFit, mas você também tem um conhecimento teórico. E qual que é a importância de um dono de um estabelecimento que visa a saúde e que cuida dos corpos de várias pessoas, e, portanto, é uma responsabilidade e tanto. Qual a importância de você também ter a parte teórica, o conhecimento adquirido na faculdade, Nossa, que também, claro, auxilia juntamente com a prática? Sim, é muito importante, né? Porque o nosso corpo, ele funciona por partes, né? Nós somos compostos, né? Por músculos, por articulações, ossos, enfim. E a gente tem que ter esse conhecimento, justamente porque quando eu trabalho de uma forma errada com o meu aluno, eu lesiono o meu aluno. E o que as pessoas têm que entender, que muita gente que não conhece o CrossFit, até alguns profissionais de educação física, Formados eles na pregam isso. CrossFit lesiona. CrossFit lesiona, futebol lesiona, musculação lesiona, corrida lesiona. Qualquer atividade que você faça sem um direcionamento correto, sem um profissional para te orientar, você corre o risco de lesão, com certeza. Sim. Agora, lá a gente busca muito isso, sabe? Estar atento aos movimentos. Claro. A gente está ali o tempo inteiro, a gente trabalha em 3 coaches por horário, né? Então, a gente está ali atento o tempo inteiro, orientando o tempo inteiro. E muitos desses alunos que reclamam de alguma dor, né? A gente tem um fisioterapeuta lá dentro do box, o Gutierrez, excelente fisioterapeuta. E ele está ali sempre nos auxiliando também. Com tá? certeza. Então, assim, é um trabalho que a gente faz em conjunto. Como é que você vê o cenário do esporte aqui em Governador Valadares? Porque hoje existe uma gama de opções para quem quer praticar qualquer tipo de esporte. Desde o crossfit, musculação, até o pickleball, que é algo que tem crescido bastante. Como é que você, claro que tem o crossfit na veia, mas você é uma profissional de educação física, então engloba todos os esportes. Claro, Como é que você vê isso? Olha, eu acho que quanto mais diversificado, melhor. Porque tem pessoas que gostam de determinado esporte e não gostam de outro determinado esporte. Então, eu acho que você tem que ter aquele... Como é que se diz? Aquela paixão pelo esporte que você faz, tá? Então, tem gente que ama a musculação, outros amam a corrida, os esportes coletivos, né? Então, assim, você ter a paixão. E
A gente tem hoje em Valadares, como você falou, assim, são oferecidas diversas modalidades, né? E eu acho que isso é muito bom. A gente não tem muito apoio externo, né? Normalmente o dono de boxe, o dono de academia, ele conta com ele mesmo, tá? E não tem muito apoio externo. Mas, enfim, o que eu acho pratique um esporte. Com certeza. Aquilo que você gosta. Porque se você for fazer aquilo que você não gosta, você não vai levar adiante. Com certeza. E é importantíssima a atividade física. Claro, você como profissional da área, que convive com centenas de alunos, sabe o que isso te proporcionou a prática de atividade física e o que tem proporcionado nos seus alunos. Agora, é até uma situação curiosa que eu gostaria até de tirar uma dúvida, tenho certeza que o pessoal de casa que está assistindo, que permeia por esses meios, tanto crossfit ou musculação, também tem essa curiosidade de saber. Porque há algum tempo, eu acho que isso foi até cessado nos dias de hoje, tá cessado. A gente sentia uma certa, não vou falar rixa, mas existia uma certa rivalidade entre o pessoal da academia, de crossfit. Existia, não vou falar um preconceito de quem era da musculação e olhava o crossfit de uma forma meio torta e acabava até denegrindo a imagem de profissionais ou até mesmo de boxe. Isso existiu e está cessado, acabou, ou ainda existem ali alguns percalços, mas que podem ser também, claro, tirados? Sim, existiu, como eu te falei, muitos profissionais da área de educação física que não tinham conhecimento do crossfit, da modalidade, muitas vezes julgava aquilo que não conheciam. Não estou falando que eram todos, tá? Mas alguns sim. Hoje em dia isso mudou muito, porque muitos profissionais viram que o crossfit é bom, claro, né? Então, assim, isso mudou muito, muito mesmo. A musculação é boa, eu sempre falo, a musculação é excelente. É um trabalho fantástico. É o esporte mãe, se você olhar todos os esportes, acaba... Fantástico, né? Para ganho de força, enfim. Eu acho que a gente não tem que falar mal da modalidade, porque toda modalidade tem as suas vantagens e, né, você colhe frutos daquilo que você faz. Agora, é o que eu falei, faça aquilo que você tem paixão. Claro. Seja musculação, seja crossfit, seja a natação, né? O importante é que você faça. E que seja desmistificada essa coisa que o crossfit não é para todo mundo. O crossfit lesiona. Não, gente, o crossfit é para todo mundo, desde o pequenininho até o idoso, tá? As aulas, elas são adaptáveis. Então, a gente não tem isso. Que as pessoas veem lá os grandes atletas, né, que são fenômenos, que eles fazem aquelas coisas assim, né? Não, o nosso crossfit é um crossfit para todos. Todo mundo pode praticar. Com certeza. E deve. Raquel, muito obrigado. O nosso bate-papo, o tempo é escasso, mas, conseguimos adquirir bastante conhecimento através das suas falas. Sucesso, boa sorte nas novas empreitadas dentro do CrossFit. Sabemos que você também tem uma aluna que já até veio aqui no Super Notícias, né, que é a Gabriele Mendes. Ela que tem sido destaque. Pode até falar o resultado dela. Que nossa, a Gabi, né? Eu falo que é nossa... Porque o lema nosso lá é Berna CrossFit, né? Que tem um urso, né? Que é o nosso logo. Que, inclusive, Berna é o significado, é o apelido do meu filho, que descansou. O nome dele era Bernardo, então em homenagem a ele. E a gente sempre fala que a Gabi é nossa ursinha forte. Ela ficou em segundo lugar num campeonato importantíssimo. Então, ela é segundo lugar no Brasil, tá? Motivo de muito orgulho para nós, principalmente porque a Gabi é uma menina humilde, é uma menina simples, e isso me cativa demais. Ela é um grande exemplo. Raquel, obrigado mais uma vez e o convite está feito para você poder voltar aqui mais vezes. Eu que agradeço, tá? E se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Raquel. O Super Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês que participaram e, claro, eu volto em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!